Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Casos Reais. Hoje nós vamos falar do caso Lucas Terra. E a minha pesquisa praticamente foi baseada no livro Traído pela Obediência, que o pai do Lucas escreveu, contando detalhes deste processo. Tudo começou no dia 5 de janeiro, quando Lucas Terra e o seu pai Carlos deixaram o Rio de Janeiro com destino a Salvador. Ali eles ficaram hospedados na casa do tio do Lucas. Eles foram lá para passar 3 meses. Eles estavam de viagem marcada para a Itália. A mãe do Lucas, ela conseguiu um emprego lá na Itália, então ela viajou e ela ia ficar lá aguardando por eles. E aí Lucas e o pai foram a Salvador se despedir dos irmãos, da família e dos amigos. Chegando em Salvador, Lucas encontrou um templo da Igreja Universal e passou a frequentar. Quando Lucas morava no Rio de Janeiro, ele já frequentava o templo da Igreja Universal. Ele era um obreiro, ele gostava muito de estar na igreja. Lucas, ele era um garoto muito frequente, ele gostava muito de ajudar as pessoas, ele gostava muito de evangelizar. Lá nessa igreja, ali no bairro de Santa Cruz, Lucas acabou conhecendo o pastor Silvio. O pastor Silvio nada mais era que um pastor auxiliar que estava ali tomando conta daquela igreja do bairro Santa Cruz. Logo o pastor Silvio se aproximou de Lucas. Ele percebeu que Lucas era um menino muito frequente, um menino muito ativo. O pastor Silvio, ele já havia sido transferido de uma outra igreja por apresentar um comportamento inadequado, que não ficou bem explicado que tipo de comportamento foi esse. Lá na outra igreja, ele era conhecido como o secretário do diabo. E o pastor Silvio, ele desenvolveu uma obsessão por Lucas. Ele chegou a nomear Lucas o seu secretário, tornando Lucas o secretário do pastor auxiliar, que era um cargo inventado só para ele estar sempre ali perto, controlando as atitudes de Lucas. Testemunhas contam que ele não permitia que Lucas tivesse amizade na igreja, que Lucas se aproximasse das outras meninas, se aproximasse dos meninos, que tivesse nenhum tipo de relação ali. Era apenas para ele estar próximo ao pastor. Lucas contou ao pai no mês de fevereiro que estava apaixonado por uma menina lá da igreja, mas que o pastor havia proibido de namorar. Lucas, ele nunca reclamou porque ele era um menino extremamente obediente. No final do mês de fevereiro, o pastor Silvio chamou Lucas e um outro adolescente para fazer alguns trabalhos administrativos na igreja. E aí ele pediu para que os meninos dormissem lá na igreja. E os meninos ligaram para os seus pais, pediram permissão e ficou tudo bem. Mas na hora de dormir, o pastor Silvio acabou separando eles dois. Deixou o adolescente dormindo no banco da igreja, deu um travesseiro para ele e levou Lucas para dormir com ele lá no quarto. E isso gerou uma repercussão muito negativa na igreja. As pessoas começaram a comentar e estranhar esse tipo de atitude. Então, os superiores do pastor Silvio acabaram transferindo ele mais uma vez para um outro bairro. O Lucas, ele se aproximou da juventude da igreja, ele se aproximou da garota que ele gostava. Mesmo sendo transferido, o Silvio, ele não deixou de frequentar o templo do bairro Santa Cruz, onde o Lucas frequentava. E no dia 21 de março, após o culto, Lucas estava na porta da igreja, conversando com a garota que ele gostava, conversando com alguns amigos, quando o pastor Silvio se aproximou e pediu para que ele o seguisse. Lucas o seguiu. Alguns amigos questionaram a Lucas para onde ele iria aquele horário, né? Uma amiga questionou e o Lucas respondeu apenas: "Eu vou ali". Lucas, ele tinha um horário para chegar em casa. O pai determinou que às 9h30 da noite era o horário que Lucas sempre deveria estar em casa. E naquela noite já passava do horário e o Lucas não tinha chegado, o Lucas não havia ligado, né? Ele, quando se atrasava, ele ligava para o pai para explicar o motivo do seu atraso. Então o pai se preocupou e levantou para trocar de roupa e ir ao encontro de Lucas. Quando o pai terminou de se arrumar, o celular tocou. Era o Lucas, exatamente às 10h09 da noite, para avisar o pai que estava no templo do bairro Rio Vermelho com o pastor Silvio. O pastor Silvio o havia levado ali para fazer um propósito de oração.
Ele avisou ao pai que pela manhã cedinho ele chegaria. O pai ficou mais tranquilo. Na manhã seguinte, Carlos, percebendo que o Lucas ainda não havia chegado, ele ficou muito preocupado. Então ele foi ao encontro de Lucas no templo. Chegando lá, testemunhas informaram que o Lucas havia saído na noite anterior com o pastor Silvio. Então o pai lembrou que o Lucas havia dito que estaria no bairro Rio Vermelho e foi até lá. Chegando lá, o pai encontrou o pastor Silvio e questionou onde estava o Lucas. O pastor Silvio disse que havia deixado o Lucas no Vale das Pedrinhas. Ele disse que Lucas falou que ia pegar o ônibus, que iria até a igreja do bairro Pituba. E o pastor Silvio, inclusive, falou que deu até a passagem para ele. Então, o pai de Lucas foi até este outro templo. Chegando lá, ele encontrou o pastor Fernando. Ele questionou se o Lucas estava ali. O pastor Fernando falou que o Lucas não estava lá. Outras pessoas também que estavam no templo informaram que o Lucas também não havia chegado lá. Carlos saiu muito nervoso, ele tinha uma foto de Lucas, então ele saiu perguntando pelas ruas se alguém havia visto o Lucas. Ele foi até uma delegacia registrar o desaparecimento do seu filho, mas ele foi orientado a aguardar por 48 horas, porque não existia ainda a lei de busca imediata. Então, Carlos, juntamente com um amigo, ele foi a vários hospitais procurar Lucas e ele não conseguia encontrar. Durante esse período que ele procurava Lucas, a mãe de Lucas ligava e ele tentava não preocupá-la. Ele dizia que Lucas estava na igreja, ele dizia Lucas acabou de sair, e ele sempre tentando amenizar a situação, porque ele tinha muita fé que ele ia encontrar o Lucas. No dia 23 de março, Carlos foi novamente à procura do pastor Silvio. E dessa vez, o pastor Silvio deu uma outra versão de onde havia deixado Lucas. Ele disse que deixou Lucas no Ceasa, do bairro Chapada do Rio Vermelho. Então, o pai de Lucas percebeu que algo havia acontecido, porque o pastor estava mentindo. Ali já era uma outra história que ele estava contando. Então, Carlos resolveu ir até uma gráfica para mandar fazer cartazes com a foto de Lucas, com o telefone de contato. E quando ele estava nessa gráfica, ele recebeu uma ligação. Era um membro da igreja informando que a polícia havia encontrado um corpo carbonizado próximo à igreja do Rio Vermelho. Então, ele foi até esse lugar. E chegando lá, alguém pediu para que ele ficasse no carro, que iria olhar se era o Lucas, né, o corpo do Lucas. E demorou um pouco, a pessoa voltou e falou que não era o Lucas, que não tinha nada a ver com o Lucas. Então, diante dessa notícia, ele se sentiu mais aliviado e então foi distribuir os cartazes juntamente com muitos amigos de Lucas e familiares. Nesse local onde o corpo foi encontrado, a polícia recebeu informação que, na noite anterior, uma Kombi com 3 homens dentro entrou nesse terreno e 2 homens de moto ficaram na frente observando. Então, quando de repente subiu uma labareda, todos fugiram do local. E outras pessoas também comentaram que aquele terreno, ele era usado por pastores da Igreja Universal para queimar pedidos de oração da Fogueira Santa. Completamente desesperado, Carlos ele decidiu ir até a sede da Igreja Universal. Mas chegando lá, ele aguardou por 9 horas e ele não foi atendido. Ele não conseguia compreender o porquê que a igreja não estava dando nenhum tipo de suporte, já que Lucas ele era um membro ativo da igreja. Então ele continuou a sua busca. Foram 12 dias procurando por Lucas. Quando o seu telefone tocou e ele recebeu a notícia de que aquele corpo carbonizado que foi encontrado era do Lucas Terra. Então, a mãe de Lucas, ela foi informada, ela voltou ao Brasil. Os pais de Lucas, eles tiveram que aguardar por 42 dias para poderem sepultar o corpo de Lucas. A mãe conta que foram dias de lutas, porque eles sentiram muita dificuldade da liberação do corpo de Lucas no IML. A perícia concluiu que o Lucas ele foi amordaçado, ele foi amarrado, ele foi espancado e que ele foi abusado. Lucas ele foi queimado vivo. Foi encontrado em sua boca um pedaço de tecido que foi periciado, que é muito semelhante à cortina do templo do bairro Rio Vermelho.
Somente em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e o pastor Silvio foi então acusado de ter matado Lucas Terra. Mesmo tendo sido acusado, a sua prisão preventiva não foi decretada. E isso revoltou o Carlos e ele acampou em frente ao Ministério Público da Bahia por mais de 10 dias, numa vigília silenciosa até que fosse decretada essa prisão. Carlos e Marion, eles pediram ajuda em diversos órgãos. Eles pediram ajuda a ONGs de direitos humanos, eles pediram ajuda até a ONU, eles levaram uma carta até a ONU. Eles questionavam por que o pastor Silvio, mesmo morando numa periferia, ele era defendido por um dos advogados mais caros do Brasil. Quem estava pagando esse advogado? Com qual interesse? Em novembro de 2002, a prisão preventiva do pastor Silvio foi pedida, foi decretada. Mas somente em 2004, o pastor Silvio foi a júri popular e ele foi condenado a 23 anos e 5 meses de reclusão. Mas sua pena depois foi reduzida para 18 anos e logo em seguida para 15 anos. Mesmo condenado, Silvio nunca confessou o crime. E em novembro de 2006, 5 anos após o crime, Silvio, que cumpria pena em regime fechado, ele deu uma reviravolta no caso. Silvio, ele deu uma entrevista a um canal de televisão e ele estava acompanhado de 7 advogados. E nessa entrevista ele atribuiu a culpa ao pastor Fernando e ao pastor Joel. O Silvio ainda contou que foi ameaçado e que foi obrigado a assumir toda a culpa do crime. Essa declaração foi aceita pela promotoria do caso, então foi aberto um processo contra eles dois. O pastor Fernando foi preso, ele prestou depoimento e caiu em contradições várias vezes. Já o pastor Joel ficou foragido. Mas 18 meses após a abertura desse processo, eles receberam habeas corpus. Em 2013, uma juíza os inocentou alegando falta de provas, mas a família de Lucas apelou. E em 2015, os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia decidiram que eles iriam a júri popular. Mas em 2018, o ministro Carlos Lewandowski, ele anulou o processo alegando falta de provas. Mas no mês de setembro de 2019, após 18 anos do assassinato brutal de Lucas Terra, o Supremo Tribunal decidiu que os réus iriam a júri popular. Mas devido à pandemia, esse júri ainda não foi marcado. O pai de Lucas, ele cursou direito para que ele pudesse acompanhar o processo, mas ele acabou desistindo no último período. Ele faleceu no mês de fevereiro de 2019. Foram 17 anos e 11 meses lutando por justiça. Ele faleceu e não pôde ver ainda a justiça feita pelo seu filho. Marion, a mãe de Lucas, ainda não desistiu. Ela está lutando para que seja marcado esse júri popular antes que esse crime venha prescrever e esses culpados não paguem por seus crimes. Lucas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 1986, filho de Carlos Terra e Marion Terra. Ele ainda tinha 2 irmãos mais velhos. Que bom que você chegou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um joinha.